A história começa com um dia claro e ensolarado. As coisas eram comuns e normais como em qualquer outro dia. Neste mundo, jogar videogame se tornou a norma. As pessoas até saíam de casa e se encontravam com os amigos apenas para trocar ou vender alguns itens. E, junto com as outras pessoas que estavam passando por seu dia normal, havia esse dia. Tudo estava normal até que algo aconteceu. Uma luz azul brilhante apareceu de repente na frente da grande multidão. Esse cara aqui é o nosso protagonista principal. E ele ficou com uma cara confusa ao olhar para essa luz brilhante. Uma imensa quantidade de pressão também veio junto com a luz. Todos pararam o que estavam fazendo e se perguntaram se era um tipo de ataque terrorista ou um terremoto. Mal sabiam eles que esse era o último dia de paz que estavam prestes a vivenciar. A luz brilhante envolveu toda a cidade. O prota ainda estava tentando bloquear a luz ofuscante que aparecia à sua frente. Isso continuou até que ele notou algo. A estrada que ele estava prestes a atravessar não existia mais. Ela agora se tornou um penhasco. Ao diminuir o zoom, a cidade parecia estar isolada do outro lugar. Ela foi até colocada em um pedestal. Nosso mestre de cerimônias ficou ali parado, olhando para a borda da cidade. Enquanto isso, as outras pessoas que estavam presas com ele ainda estavam em choque. Algumas delas tentaram verificar o sinal de seus telefones, mas descobriram que não tinham serviço de celular. Quanto ao nosso mestre de cerimônias, ele agora estava pensando se isso era um tipo de transporte dimensional, ou se eles foram teletransportados para outro mundo. Ele até comparou isso com os romances e desenhos animados que havia lido. Toda a atenção deles foi então desviada para frente quando uma notificação do que parecia ser um tipo de sistema apareceu. Era um anúncio dizendo que um jogo havia começado. Ele pedia que todos jogassem seus dados. Nosso prota então se perguntou de que dados esse sistema estava falando, mas esse anúncio confirmou sua teoria de que agora eles estavam em um jogo. A senhora então alertou a todos para olharem para o céu. Ela estava apontando algo. Uma caixa enorme estava agora caindo na direção deles. Ela estava se dirigindo com uma velocidade incrível. Ele então pensou que aquele era o dado de que o jogo estava falando. E se o cenário fosse ampliado ainda mais? Essa coisa era de fato um dado. E tinha os números usuais. Depois de alguns segundos, o dado se estabilizou e mostrou o número 3. O sistema então notificou a todos que o peão número 8 agora se moverá 3 espaços. A cidade inteira, que estava isolada do resto do mundo, começou a tremer. Isso estava parecendo um jogo de tabuleiro agora. Também foi revelado que, para cada espaço, havia ícones impressos neles. Alguns pareciam escudos, bandeiras e até mesmo uma espada. O pedestal inteiro se moveu e seguiu os 3 espaços que o sistema anunciou há pouco. As pessoas que estavam presas na cidade começaram a entrar em pânico. Elas não têm a menor ideia do que vai acontecer em seguida. Enquanto isso, nosso prota estava com uma expressão calma. Ele começou a analisar a situação e pensou que, de fato, eles foram convocados para um jogo. O único problema é que eles não eram os jogadores. Nessa história, eles eram os peões que estavam sendo movidos ao longo do jogo. Nosso mestre de cerimônias também presumiu que aquele que jogou os dados era o verdadeiro jogador. Ele também comparou a situação deles com os personagens do jogo que os jogadores podiam escolher. Mas o que incomodava nosso mestre de cerimônias era que, se o jogo precisava de um peão, por que ele se daria ao trabalho de convocar a cidade inteira? Ele então se perguntou se isso tem algo a ver com os requisitos do jogo. Seus pensamentos foram interrompidos quando outra notificação foi exibida. O sistema informou que eles acabaram de chegar a um espaço de defesa. A dificuldade e o tempo de defesa também serão definidos com o uso dos dados. O jogador jogou o dado e ele mostrou o número 1. Isso significa que a dificuldade do jogo será definida para o nível 1. Outro dado foi lançado e agora mostrava o número 3. O sistema então informou a todos que, para esse jogo de defesa, o peão terá 3 dias para se defender. Depois disso, a cidade inteira foi convocada em um novo mapa. Outro bloco foi fundido em direção à cidade. Esse bloco parecia uma floresta. As pessoas que ainda estavam dentro desse bloco se perguntavam de onde vinha o outro bloco. À distância, uma enorme quantidade de silhuetas podia ser vista. O sistema então notificou a todos que a missão de defesa começaria em breve. Quanto ao requisito, ele avisou a todos que, se todas as 4 bases fossem destruídas, o jogo terminaria. Em seguida, foram estabelecidas diferentes bases nos cantos da cidade. E se todos esses lugares desaparecessem, a lagoa também seria destruída. Isso significava que todas as pessoas morreriam. Assim que souberam disso, a maioria da multidão começou a entrar em pânico. Eles até imploraram para que alguém os levasse de volta às suas vidas normais. Enquanto isso,
Nosso prota sabia que essa opção não estava realmente disponível porque, se estivesse, o sistema deveria ter dado a eles uma escolha desde o início. Em sua mente, ele achava que a melhor coisa que poderiam fazer agora era ouvir o que o sistema estava lhes dizendo. Outro anúncio apareceu e informou a todos que agora começaria a fornecer equipamentos básicos aos cidadãos. Algo também saiu da notificação. Ela ordenava que todos jogassem seus dados. Cada equipamento também terá classes, que serão determinadas juntamente com o número que as pessoas receberão. Esse dado também tem até 100 faces. Antes que o prota pudesse lançar o seu, a pessoa ao lado dele alertou a todos que algo estava se aproximando. Essas eram as silhuetas mencionadas há algum tempo e, pelo visto, não pareciam ser equipes de resgate. Depois de alguns segundos, ficou evidente que os que estavam correndo na direção deles eram monstros. A multidão então começou a fugir. Isso também inclui o nosso prota. Quando os monstros atravessaram a parede invisível que separa esses dois quarteirões, um poderoso relâmpago apareceu. Aqueles que eram lentos demais para correr e reagir estavam agora sendo atacados pelos monstros. Como o prota estava muito perto da borda do bloco, um monstro conseguiu alcançá-lo. Com um poderoso golpe de taco, uma explosão carmesim foi pulverizada. O monstro conseguiu acertar um ataque em direção ao prota. Esse cara foi mandado voando. E o tempo todo, ele pensou que tinha acabado de descobrir por que os humanos eram necessários nesse jogo. Seu papel era agir como a força que protegeria o peão. O prota aterrissou em direção a essas pilhas de caixas. Foi um impacto poderoso. A mecânica de todo o jogo estava começando a ficar clara. Os humanos precisariam proteger a cidade do peão para continuar avançando em direção ao objetivo. Esse é um jogo de dados que era jogado por deuses ou demônios. Cada um tem uma cidade de peões que controla. E todas as coisas que acontecem no tabuleiro dependem de um número que os dados mostram. De volta ao nosso prota. Ele ainda estava deitado sobre as caixas. A quantidade de dano que ele recebeu foi muito significativa. O monstro que fez isso também estava de pé na frente dele. Ele tinha uma expressão feroz em seu rosto. Ele parecia ser um guerreiro poderoso da tribo deles. E enquanto ele estava olhando para o nosso prota, uma senhora com asas de fogo apareceu. Ela até empunhava uma lança. A senhora então fez com que sua lança atravessasse o chão. Uma força que parecia ser de lavas saiu dela. Depois disso, um redemoinho de chamas apareceu e alertou os monstros que estavam presentes na área. A força se intensificou ainda mais depois de mais alguns segundos. Agora estava começando a sugar os monstros em sua direção. Os monstros não tinham como se opor ou mesmo evitar essa poderosa habilidade. Os que foram pegos viraram cinzas. As pessoas que estavam perto da área tiveram algum tempo para respirar. Isso significava que agora elas estavam seguras. O redemoinho de chamas se apagou e revelou a mesma senhora que empunhava a lança. As pessoas agora estavam se perguntando qual era a identidade desse novo herói. Essa waifu aqui, que tinha cabelos brancos e olhos vermelhos e ferozes, era Goiju. Ela está apenas no nível 1 e também é uma cidadã comum. O que a tornou tão poderosa foi o item que ela estava empunhando. Era chamado de canino da prominência do dragão das chamas empíricas. Ele tem uma classe lendária. Essa coisa permite que o usuário tome emprestado o poder do dragão das chamas empíricas. Aiju então ordenou que todos os feridos corressem em direção à Torre Nansa. Ela revelou que os militares e a polícia estavam formando uma linha de defesa no local. Ela também pediu a todos que lançassem seus dados o mais rápido possível. Esses começaram a olhar os dados que obtiveram do sistema. Aiju confirmou isso e eles seguiram suas instruções. Ela também lhes disse que os dados se transformarão em um equipamento que corresponderá ao número que eles rolarem. Ela ordenou que aqueles que receberiam equipamentos comuns simplesmente recuassem. Quanto àqueles que receberiam equipamentos de classe mágica ou superior, ela queria que eles ajudassem a se defender dos monstros. A multidão descobriu que Aiju estava realmente dizendo a verdade. Alguns deles pegaram foices, escudos e até maças. Uma nova face de monstros estava correndo em direção à cidade. E Aiju estava bem na linha de frente para derrotar esses caras. Uma pessoa da multidão disse a todos que fizessem o que Aiju disse. Aqueles que tinham equipamentos de classe mágica ou superior correram para os monstros. Esse mesmo dia marcou o momento em que todos os humanos perderam suas vidas comuns. Mas esse também foi o início de suas vidas extraordinárias. O primeiro dia do ano novo, inúmeras pessoas morreram. Quanto aos que sobreviveram,
eles serão considerados os heróis que servirão de pilar para o peão da cidade. O prota ainda estava vivo em meio ao caos que acabará de se instalar. Também foi revelado que seu nome era Troy All. Ele também é um cidadão comum de nível 1. Esse cara conseguiu segurar seus dados mesmo depois de ser derrotado pelo monstro. Depois de alguns segundos, ele perdeu a consciência e o dado caiu. Ele então começou a rolar em cima da notificação do sistema. E, com as chances esmagadoras, nosso prota conseguiu rolar o número mais alto, que era o número 100. Isso aqui foi o início de sua jornada para se tornar o humano mais forte desse peão. O dado brilha mais intensamente após alguns segundos. Ele começou a derreter e agora está se transformando em uma nova peça de equipamento. O que o nosso mestre de cerimônias recebeu foi um livro de magia de classe mítica. É chamado de Livro do Rei Demônio da Soberania Krasina. Isso permite que o usuário use a biblioteca do Rei Demônio Krasina. O uso desse item permitiria que o usuário encontrasse todos os tipos de informações, inclusive locais de itens, eventos ocultos e até mesmo informações sobre monstros. O livro começou a emanar um brilho carmesim quando foi convocado na frente de Io, e enquanto o prota estava inconsciente, o aviso do sistema sobre esse item apareceu. Ele dizia que Krasina é uma encarnação do desejo monopolista. Isso significava que todas as recompensas que as pessoas obteriam com as informações desse livro seriam tiradas delas e entregues ao atual proprietário do livro de Krasina, que, nesse caso, era o prota Shoyuyo. Depois disso, o jogo de defesa continuou. As 3 horas já haviam se passado. Quanto às baixas, havia agora 3.102 e outras 7.023 pessoas ficaram feridas. E, apesar de todos os esforços dos humanos dentro dessa cidade, uma base ainda foi destruída. Aiju fez a maior parte do trabalho. E isso era natural porque ela tinha uma arma poderosa ao seu lado. Ela se perguntou se o jogo de defesa já havia terminado. As pessoas que conseguiram sobreviver comemoraram. Eles também a saudaram como uma deusa que o salvou. E enquanto estavam felizes com essa situação, um caminhão do exército chegou e chamou a atenção deles. Uma pessoa saiu do veículo e se apresentou como o exército coreano. Os soldados começaram a sair e seu líder ordenou que seus subordinados colocassem todos os feridos e civis no caminhão. Seu principal objetivo era evacuar todos eles para a Torre Nonsan. O líder desse grupo foi até Aiju e fez continência na frente dela. Ele afirmou que Aiju havia trabalhado muito duro novamente. Este soldado aqui é Kon Yin. Ele agradeceu a Aiju por dar ao exército e à polícia tempo suficiente para organizar e enviar as forças necessárias para diferentes lugares. O item que ele recebeu chama-se Eldin Zelmer, capacete de Eld. Esse item é um capacete de nível de herói e seu efeito é evitar que o usuário caia em um estado de confusão, medo ou perplexidade. Aijou então perguntou a Lin se a batalha já havia terminado. Este, então, respondeu que ainda não tinha certeza do resultado, pois as ligações telefônicas e a internet não funcionam. Eles não têm outra forma de se comunicar com as outras tropas. Como solução temporária, o exército criou rádios de ondas curtas. Dessa forma, eles poderiam esperar relatórios de cada lugar. Depois de explicar tudo para Aiju, o soldado disse a ela que eles deveriam ir para a Torre Nansen para procurar abrigo por enquanto. Mas alguém atrás deles gritou. A voz desconhecida lhes disse para não irem para lá. A pessoa que disse isso não era outra senão o prota. Ele agora estava consciente de pé. Ele também estava segurando o livro que recebeu dos dados. Ele revelou que o jogo ainda não havia terminado, mesmo em sua terrível situação. Yool conseguiu informá-los de que o monstro-chefe dessa fase estaria chegando em breve. Ele disse a eles que a informação estava escrita no livro que ele estava segurando agora. Ele também afirmou que tudo estava escrito nesse livro. Informações sobre a missão, dados dos monstros, e o progresso atual de tudo. Sen então lhes mostrou o livro para comprovar suas afirmações. Mas na perspectiva de Ying e Aiju, tudo o que eles podiam ver era um papel em branco. Isso confundiu os dois e eles pensaram que talvez o conteúdo desse livro só pudesse ser visto por esse cara. Eng acrescentou que talvez esse item fosse mais um livro de dados. No fundo de sua mente, ele sabia que, se todas essas informações fossem verdadeiras, esse item era muito poderoso. Para confirmar o que o cara na frente deles estava dizendo, Ing pediu mais informações. O prota concordou alegremente e abriu mais páginas do livro. E El começou a ler as informações sobre o item de Ing. Ele revelou que esse capacete é um item de um conjunto de 6 itens. Além disso, Yool também sabia sobre algumas de suas informações pessoais, como o número de dias que faltava para o soldado ser dispensado. Depois disso, Yool voltou sua atenção para Aiju. Ele também sabia sobre a arma dela e,
Para realmente convencê-los, nosso prota revelou que a música favorita dessa senhora para cantar no karaokê é Chilli Up Mountain. Ouvir essa informação embaraçosa e inesperada fez a Ju corar. Ela então pediu a Yool que parasse de ler o livro. Os dois agora estavam convencidos de que tudo que estava escrito nesse item era confiável e verdadeiro. Isso também confirmou os pensamentos de Indy sobre o fato de ser um livro de dados. Ele então se lembrou da primeira coisa sobre a qual Yool os alertou, que era o monstro-chefe que apareceria em breve. Depois de confirmar essa informação, Indy pegou seu rádio e já estava prestes a informar a Sede sobre isso. E enquanto tudo isso acontecia, alguém estava pensando profundamente. Ele se perguntava se agora poderia ser considerado um personagem de bug dentro do jogo. Ele afirmou que os problemas do mundo eram muito fáceis para ele. Ele também pensou que essa também pode ser a razão pela qual o mundo tornou assim. Era como se o operador do jogo tivesse encontrado um bug e o tivesse isolado do resto do programa. Ele então pensou em algo que faria se pudesse ter a chance de sair pelo mundo. Essa cena foi interrompida repentinamente. A próxima coisa que soubemos foi que a atenção de Yel estava sendo chamada por alguém, e ele demorou um pouco para perceber isso. A pessoa que estava gritando seu nome era Ion. Esse soldado informou ao nosso NC que recebeu permissão do quartel-general para executar seu plano. A verdade é que essa ação foi uma grande aposta para o exército, pois poderia custar muitas vidas. Mas como eles realmente não tinham outro plano nem tempo de sobra, decidiram confiar nos dados de Yool. O rádio que Eden estava segurando foi então entregue ao Prota. O exército agora confiava nele para fornecer o máximo possível de informações e contramedidas. O Prota aceitou a responsabilidade de bom grado. Ele começou a falar em direção ao rádio para testá-lo. Em seguida, se apresentou e disse a todos que o rádio estava funcionando. Ele então se apresentou e disse a todos que agora falaria sobre a missão de defesa. Quanto a essa fase do jogo, Yool revelou que sua principal missão é proteger a base das ondas de monstros. As ondas virão a cada 6 horas, e no final de cada onda, haverá um monstro-chefe. Desta vez, o monstro-chefe que apareceu foi chamado de Tunya the Dogre. Sua dificuldade estava no nível 1. Essa criatura podia usar combate corpo a corpo e magia ao mesmo tempo. Yool enfatizou que eles venceriam se conseguissem proteger a base 4 vezes por dia, ou seja, 12 vezes em 3 dias. Ele também informou a todos sobre as informações que havia recebido no momento. Yool afirmou que eles poderiam usar tudo e criar estratégias juntos. Quanto às outras pessoas que não puderam lutar, Yool estaria se concentrando na operação de resgate. Dessa forma, eles poderiam garantir a segurança e a sobrevivência de todos. Nosso mestre de cerimônias também disse a todos que, depois dessa luta, ele também usaria o livro para procurar algumas maneiras de voltar ao mundo deles. Essa declaração chamou a atenção de Aiju. A waifu de cabelos brancos ficou sem palavras ao ouvir o nosso prota. Ela ficou um pouco espantada porque Yool não estava pensando apenas nessa missão, mas também no que aconteceria depois. Depois de dar as informações iniciais, nosso prota respirou fundo para se preparar para o que estava prestes a fazer. Essa pessoa aqui agora estava determinada a liderar todos para que pudessem vencer o jogo. Esse também foi o início de sua comprovação. O único problema com o fato de ele ter feito isso foi o efeito do livro de Krasina. Nosso NC achou que ele deveria ter verificado tudo 2 vezes antes. O aviso sobre esse item foi dado a ele pelo sistema enquanto ele estava inconsciente. Enquanto ele estava ocupado dando a todos comandos e instruções sobre o que deveriam fazer, o rei demônio que estava lá dentro também estava ocupado escrevendo os nomes das pessoas que estavam recebendo as informações. Isso inclui a Aiju e Ion. O livro estava prestes a monopolizar todas as recompensas daqueles com quem as informações foram compartilhadas. E o escopo do termo que estava sendo compartilhado incluía tudo. O livro estava agora coletando mais e mais nomes. A exigência não inclui apenas as pessoas que ouviram as informações diretamente de Yool. Isso também inclui todas as pessoas que ouvem falar de outras, ouvem rumores e coisas do gênero. Os nomes continuavam a se acumular, e isso se devia ao fato de que as informações sobre como derrotar monstros estavam sendo passadas de uma pessoa para outra. Esses 3 também fizeram o melhor que puderam para afastar os monstros menores. O papel deles nesse jogo de defesa era muito grande. Depois de mais alguns segundos, o monstro-chefe dessa onda finalmente apareceu. O ogro estava até mesmo empunhando uma espada poderosa. Ion então ordenou que Ion começasse a atirar. Isso era para distrair o monstro-chefe. O ataque estava se tornando mais eficaz porque nosso NC continuava a fornecer a fraqueza desse monstro. E depois de alguns,
O monstro-chefe parou de se mover. Essa era a deixa que eu estava esperando. Ele então contou algumas coisas a Aiju. Em um piscar de olhos, essa senhora desapareceu de sua posição. A próxima coisa que soubemos foi que ela já estava correndo em direção ao ogro com um poderoso ataque de chamas. Isso foi mais do que suficiente para cortar o ogro ao meio. Aiju também foi capaz de exalar mais poder que até deixou seu cabelo vermelho. Aiju ficou surpresa quando percebeu o que havia acontecido. Ela começou a olhar para a transformação que acabará de receber. Além de seu cabelo ficar da cor das chamas, ela também ficou mais poderosa. Yool então a cumprimentou por ter derrotado o monstro-chefe. Ing também fez seu trabalho de informar a todos que a primeira onda havia terminado. Aiju sorriu e deu o polegar para cima para Prota. Mal sabiam eles que algo estava acontecendo. Krasina estava ocupado fazendo seu papel. O rei demônio da soberania estava prestes a coletar tudo. O ser ganancioso que estava em sono profundo estava prestes a ser acordado. A população total dessa cidade de peões era de cerca de 193.256 pessoas, e os sacrifícios de soberania registrados que usaram as informações fornecidas pelo livro foram cerca de 176.542. Isso marcou o início de Yool carregando um fardo pesado, com um número impressionante de 91% da população classificada como sacrifício em apenas um dia, e isso continuaria até o último dia do jogo. A intensa batalha que a primeira onda travou contra o oitavo peão ressoou por toda a área. Uma missão de defesa é como um jogo de defesa. Os monstros continuariam atacando a área até que o tempo acabasse, e à medida que eles se movem em direção às bases, os jogadores produziriam forças para detê-los. Mais e mais ondas continuavam chegando à cidade, mas, diferentemente do primeiro, os monstros ficaram confusos porque não conseguiam ver um humano, e isso porque Yool continuava liderando todo. Os humanos que conseguiram obter armas de longo alcance receberam ordens para disparar contra as ondas. Isso tem sido muito eficaz porque cobre uma área ampla. Enquanto as armas deles estavam em recarga, outro grupo de atacantes tomava o lugar deles. Esse tipo de tática provou ser realmente útil contra monstros que não eram inteligentes. Os monstros restantes que conseguiram sobreviver foram então enfrentados pelos soldados. A maioria deles foi atraída para a direção em que Yool queria que eles estivessem, e quando eles se separaram, os humanos de perto estavam lá esperando. Esses monstros recebiam então seu destino final, e isso parecia ser moleza para aqueles que obtinham armas de grau superior. A espinha dorsal da cidade do oitavo lago era realmente esse cara aqui. Toda vez que as ondas chegavam, já havia planos elaborados, e esses planos foram criados para diminuir os ferimentos e evitar baixas. O livro de Krasina é atualizado em tempo real. Todas as informações sobre a situação atual. Yool estava ficando cada vez mais surpreso com esse item que recebeu, porque qualquer informação que ele precisasse apareceria automaticamente. Tudo o que ele precisava fazer era virar as malditas páginas. Mais e mais dados eram fornecidos, e, a cada segundo que passava, essas informações estavam sendo usadas por todos. Quanto ao nosso mestre de cerimônias, ele ainda não tinha ideia das consequências que isso traria. O jogo de defesa ainda estava em andamento. Os monstros ainda estavam sendo derrotados por toda parte. Ing manteve a calma na tomada de decisões e liderou os soldados. Depois de limpar um lugar, eles eram obrigados a relatar isso a Yool. Esse cara ficou sem palavras depois de completar a missão nessa área. No início, o quartel-general de comando ainda tinha a palavra final sobre o que fazer com as informações que estavam sendo fornecidas, mas, à medida que a situação progredia, Yool se tornou mais como seu comandante oficial. Ing continuou calado e não se preocupou em falar com ninguém sobre isso. Tudo o que ele sabia era que Yool havia dito a eles que só havia dados no livro. Mas o que o surpreende é que Yool também tinha a habilidade natural de liderar todo mundo e comandar a cidade inteira. Ele também se perguntava se o livro também estava por trás dessa incrível capacidade de liderança. Sua linha de pensamento foi interrompida quando nosso NC chamou sua atenção. Yool sorriu e lhe disse que já estava quase no fim. Ing então perguntou ao nosso prota se o último monstro-chefe já estava chegando. Nosso prota confirmou isso, mas ainda assim garantiu que ele não se preocupasse, e essa declaração deixou o soldado confuso. Yool então revelou que Aiju é quem vai acabar com essa luta de uma vez só, que estava dormindo na parte de trás do caminhão. Essa poderosa waifu acordou depois de algumas horas. Quando ela abriu os olhos, um gigantesco monstro de pedra já estava à sua frente. Aiju gritou alto ao ver esse monstro. Este aqui se chamava Billy.
O gigante. Sua dificuldade ainda estava no nível 1. Ele nasceu fraco e foi abandonado por sua espécie. Embora fosse grande, ainda lhe faltava poder de combate. Yool e Ying cumprimentaram nossa bela adormecida assim que ela se recuperou. Ying afirmou que seu timing foi perfeito porque eles estavam prestes a ficar sem os sinalizadores que eram usados para atrair e distrair esse monstro. Embora a descrição desse monstro-chefe diga a Yool que ele ainda não tem poder, seus ataques ainda são mais do que suficientes para destruir qualquer coisa. Aiju ficou surpresa ao perceber o poder que esse monstro-chefe tem. Yool então lhe disse que esse era o principal motivo de terem atraído esse monstro para longe da cidade. Com apenas um único ataque, ele poderia destruir as bases de uma só vez. A única vantagem que os humanos tinham contra esse monstro-chefe era o fato de ele ser muito lento, e ele não tem resistência contra nenhum elemento. E ele revelou que eles poderiam vencê-lo se pudessem concentrar todos os seus ataques nesse monstro. Aiju ouviu essa declaração e se perguntou por que só estavam os 3 aqui contra esse monstro-chefe. Nosso personagem principal informou a ela que tudo o que precisavam era do poder de Aiju, deixando Waifu atonita. E enquanto ela ainda estava se perguntando o que o mestre de cerimônias queria dizer, Billy, o gigante, estava se aproximando lentamente. Ela sabia que não tinha muito tempo para entrar em pânico, então empunhou sua arma e pediu a Yool algumas instruções sobre como derrotar esse jogador. O prota disse a ela que, depois dos itens com manivela heroica e acima, há um recurso oculto, e se alguém pudesse cumprir os requisitos, o item poderia se transformar ou uma habilidade oculta seria ativada. Essa foi a primeira vez que Aiju e Ying souberam desse recurso e ficaram muito interessados. Yool também revelou com confiança que o livro também revelava os requisitos para cada item. Depois de um tempo, Aiju já estava posicionada no meio do campo. Ela estava pronta para lutar contra Billy, o gigante. Antes de prosseguir, ela perguntou a alguém mais uma vez se ele tinha certeza dessa informação. Sua pergunta era para Yool, e ele lhe disse para confiar apenas nele e no livro. Aiju então ergueu a lança que estava segurando enquanto pensava que ainda não se sentia bem com isso, mas ela realmente não tinha outra escolha porque confiava em Yool. Em um instante, Aiju se perfurou com a lança, e enquanto ela acabava de se ferir, Billy, o gigante, apareceu bem na frente dela e estava prestes a desferir um ataque devastador. Mas antes que esse monstro-chefe pudesse terminar seu ataque, um enorme dragão flamejante apareceu na frente dele. O sistema então notificou a Aiju de que a habilidade oculta do canino da proeminência estava sendo ativada. Todos vocês e eu só conseguiam olhar para essa cena incrível diante deles. A enorme silhueta desse dragão de chamas começou a acumular chamas em sua boca. Acontece que a habilidade oculta permitia que Aiju convocasse o dragão de chamas uma vez por missão, e, neste momento, ele estava diante desse gigante que parecia uma criança. A enorme bola de chamas foi lançada em direção ao Billy desde antes, e a força que ela criou destruiu tudo o que tocou. Ela também causou uma enorme explosão assim que aterrissou na direção do monstro-chefe. Ying então percebeu que você planejou isso o tempo todo. Se o ataque do dragão das chamas fosse lançado perto da cidade, ele teria destruído tudo. Mas ainda havia mais uma coisa que era mais perigosa do que essa habilidade, e esse era o livro de Shoyol. O prota então se aproximou rapidamente de Aiju para checá-la, mas acabou lhe dizendo que ela era gostosa, literalmente e figurativamente. Enquanto isso, Yin ainda estava pensando no livro de Yool. Ele achava que a informação que estava escrita nele era demais. Se usado de forma errada, poderia levar à queda do mar. E enquanto os dois à sua frente estavam se ajudando, esse soldado estava feliz por esse livro ter sido entregue a alguém de bom coração, depois de derrotar o chefe final. A humanidade foi então transportada de volta para uma área. O sistema também os informou que haviam acabado de concluir a missão de defesa. As pessoas começaram a comemorar. Também foi anunciado que seriam dadas recompensas a todos os cidadãos sobreviventes. Todos eles receberam 300 pontos por concluírem a missão, mas esse valor foi deduzido em 25% porque eles perderam uma base. Quanto à recompensa individual, cada um receberia algo com base em sua taxa de contribuição. Uma loja de pontos também foi aberta na frente das pessoas. Elas descobriram que podiam comprar todos os tipos de itens aqui usando os pontos que estavam prestes a receber. Havia até poções de cura e todo tipo de coisa. As enfermeiras e aqueles que estavam dentro da enfermaria disseram a todos que priorizassem a obtenção da poção primeiro. Yool sorriu,
pois estava feliz com o fato de que os feridos poderiam ser facilmente tratados agora. Mas quanto às outras pessoas ao seu redor, elas ficaram assustadas com o que viram. Nosso prota também percebeu que algo estava estranho. O mesmo aconteceu com Aiju e Ian. Tem algo a ver com os pontos. Acontece que o sistema notificou a todos que eles foram recompensados com 0 pontos por causa do efeito da habilidade chamada Sacrifício da Soberania. A maior parte da multidão começou a entrar em pânico. Eles alegaram que realmente precisavam de alguns pontos agora para curar algumas pessoas. Aiju já estava em pânico e se voltou para Yool para perguntar, mas tudo que o nosso prota conseguiu dizer a ela foi que ele também não fazia ideia. Mas, o tempo todo, ele tinha uma expressão sombria no rosto. A notificação do sistema que foi exibida na frente dele era diferente das demais. Era a habilidade Sacrifício da Soberania. Ela informava a Yool que, se ele conseguisse sacrificar 90% dos cidadãos, as recompensas que receberia aumentariam em 100 vezes. Depois de alguns segundos, todos receberam a mesma notificação. Era como uma tabela de classificação para as pessoas que obtiveram o maior número de pontos no jogo de defesa. Agora havia 2 pessoas na lista. Essas pessoas conseguiram sobreviver sozinhas e não obtiveram as informações de Yool. Mas quanto ao primeiro colocado que obteve a maioria dos pontos, o sistema anunciou que era Shoyuyo. Nosso prota acabou de ganhar incríveis 9.968, 844, 850 pontos. Todos ficaram chocados quando viram esse anúncio. Todos ficaram sem palavras no início, mas todos os rostos se tornaram sombrios quando perceberam algo. As pessoas começaram a correr em direção a Yel e alegaram que ele havia roubado seus pontos. Algumas delas estavam até implorando por alguns pontos apenas para comprar poções de cura. Aiju e Ying tentaram impedir que todos chegassem até Yel. O prota tentou se manifestar e disse a todos que não tinha ideia disso e que não estava ciente desse recurso. Ying então interveio e disse para ele se acalmar. Ele sugeriu que eles deveriam se concentrar primeiro no tratamento dos feridos. Com uma expressão séria, esse soldado sabia que os pontos podiam ser trocados ou distribuídos, então ele disse a Yool para compartilhá-los com as pessoas que mais precisavam. O prota concordou imediatamente. Ele não queria que os outros pensassem que ele havia roubado os pontos de propósito. E enquanto Yool já estava tentando devolver os pontos, uma notificação do sistema apareceu e mostrou a habilidade passiva de seu item. Essa habilidade o impede de compartilhar ou doar pontos de corte de itens. A multidão já estava em um caos. Eles estavam exigindo que o nosso prota devolvesse seus pontos. Mas, durante todo esse tempo, Yool não conseguia fazer nada. Ele até tentou comprar algumas poções e depois dá-las às pessoas, mas a habilidade passiva o impediu. Yool ficou irritado e frustrado a ponto de até jogar o livro no chão. Se as coisas não estivessem fazendo sentido, Aiju até ajudou a destruí-lo usando sua lança flamejante. Yool pensou que, ao fazer isso, o efeito do item desapareceria. Mas esse não era claramente o caso. O livro estava lentamente recuperando sua forma. Nosso apresentador então começou a se debater na área. Tudo o que ele queria era sobreviver a esse jogo, mas agora estava prestes a ser condenado por essa situação. Ele estava até ouvindo os gritos das pessoas próximas a ele. Algumas delas estavam apenas implorando por 10 pontos para curar seus entes queridos. Todas as pessoas agora estavam culpando nosso mestre de cerimônias por esse evento infeliz. Em suas mentes, elas se arrependiam de ter confiado a Yool esse jogo de defesa. Quanto a Yeon, ele continuava recebendo relatórios de que o número de mortos estava aumentando. O exército também estava começando a lutar para manter os cidadãos enfurecidos. Este ficou olhando para Yool sem entender nada. Enquanto isso, ele continuava procurando maneiras de anular o efeito. Ele esperava que o livro também fornecesse esse tipo de informação. Yool congelou no lugar quando sentiu a presença de algo apontado para sua cabeça. Acabou sendo uma arma. Esse movimento foi feito pelo Yeon. Ele afirmou que essa loucura deveria ser suficiente agora e disse ao nosso prota que o que ele estava prestes a fazer agora era o melhor. E como não obteve resposta de Yeon, Ying repetiu suas palavras. Ele revelou que Shoyoo agora estava preso. A multidão que estava perto deles ouviu isso e não ficou satisfeita. Eles até queriam cuidar das coisas com suas próprias mãos. Aijou foi a única que tentou impedi-los. Ying então se aproximou dela e sussurrou algo. Ele disse a Yel para fugir e encontrar uma maneira de consertar tudo isso. Afirmou que essa era a melhor atitude que eles tinham no momento. Yel ficou atônito ao ouvir essa sugestão. Ele cerrou os punhos, pois sabia que Eden estava certo. A multidão estava começando a ficar mais violenta,
Em mais alguns segundos, eles conseguiriam alcançá-lo. Nosso prota então convocou a loja do sistema. Ele comprou estatísticas de agilidade com os pontos que obteve. Em uma fração de segundo, uma luz vermelha brilhante apareceu, e El finalmente fugiu da área. Esse movimento enfureceu ainda mais as pessoas. Depois disso, toda a área foi preenchida com sons de notificação. Todas as pessoas receberam outro anúncio de que o próximo turno do jogador designado para esse peão da cidade seria daqui a 24 horas. A preocupação e o pânico ficaram evidentes em seus rostos. Eles não esperavam que fosse tão cedo. Ing não perdeu mais tempo e levou toda a multidão para uma área mais segura. E enquanto todas as pessoas estavam ocupadas com a evacuação, a Ju ficou ali parada. Ela ainda estava pensando no que havia acontecido com Yool e em todos os pontos que ele recebeu. Depois de algumas horas, a multidão se acalmou. O exército estava agora pedindo a todos que escolhessem seus papéis. Eles poderiam optar por lutar ou simplesmente evacuar. Também lhes foi pedido que sempre verificassem a janela de status e que nunca saíssem do centro de evacuação. Alguns dos oficiais também ajudaram os cidadãos mais velhos e os ensinaram a usar a janela do sistema. Eles também ordenaram que as pessoas fugissem assim que avistassem Shoyol. O exército agora estava desesperado para isolar todas as pessoas que pudessem ouvir até mesmo a menor informação de Yool. E o tempo todo, a pessoa mais procurada nesse peão da cidade estava ocupada fazendo esse círculo mágico. Nosso mestre de cerimônias estava agora empunhando esse giz vermelho. Embora já estivesse se escondendo da multidão, ele ainda podia ouvir todos os anúncios que lhe diziam respeito. Quanto aos outros caras que contribuíram muito na missão anterior, eles estavam ocupados planejando seu próximo passo. A Ju também estava fazendo seu melhor para se preparar para a batalha que se aproximava. As pessoas que eram muito velhas ou muito jovens para lutar foram colocadas em uma área mais segura, e aqueles que estavam prestes a lutar contra monstros buscavam bênçãos ou qualquer apoio que pudessem ter. E, sem mais nem menos, as 24 horas que o sistema lhes concedeu acabaram. Ele notificou a todos que o novo turno começaria agora. O jogador que lhes foi designado acabou de lançar os dados. Essa jogada determinaria o destino dessa cidade de peões. Após alguns segundos, o sistema informou a todos que o oitavo peão se moveria 4 espaços. O pedestal seguiu o número mostrado. Ele agora aterrissará em direção a esse espaço com luzes roxas. Esse espaço era chamado de Espaço do Selo do Rei Demônio. Ele informava a todos que pilares demoníacos começariam a aparecer em determinados lugares e tudo o que eles precisavam fazer era destruir todos eles. E se esses selos não forem destruídos dentro do tempo determinado, o Rei Demônio será convocado. Como de costume, o jogo prosseguiria ao definir o tempo da missão, o número de pilares e a dificuldade dos guardiões dos pilares. A duração da missão seria de 5 dias. E haveria 3 pilares que seriam convocados. Quanto ao primeiro pilar, a dificuldade definida para ele era apenas o nível 1. Uma enorme torre com correntes apareceu em uma certa parte da cidade, e na parte superior, parecia haver uma estátua com asas. Isso aqui era chamado de Anjo Caído Sem Destino. Esse monstro será o guardião do pilar que impedirá que as pessoas destruam sua base. A dificuldade do segundo pilar Guardian também foi definida para o nível 1. E vez após vez, esse monstro residia no topo dessa torre de cristal. O guardião que estaria defendendo este era chamado de Mad Brains. É um ser que não consegue parar de criar coisas. E quanto mais o tempo passa, melhores são suas criações. E, finalmente, a dificuldade do último guardião do pilar também foi definida e, infelizmente, era de nível 3. Essa notificação assustou Aiju e Irhan. O último selo demoníaco estava bem nessa torre. O guardião de nível 3 que o guardaria era chamado de Goblins for Master Jack. Ele atingiu o auge das artes marciais e passou por uma transformação corporal. Ele agora está tentando desfazer o selo do Rei Demônio para desafiá-lo. De volta ao nosso prota, ele também viu todas as notificações. E ele estava aqui, deitado no chão. Essa cena era parecida com a do nivelamento de almas. Yool tinha esse tipo de sorriso quando o anúncio foi concluído. Enquanto isso, Ing recebeu um relatório de que civis já haviam começado a atacar os pilares. Isso significava que a batalha já havia começado. O guardião que deu o primeiro passo foi o Anjo Sem Gordura. O relatório dizia que eles haviam tentado deter as pessoas, mas elas eram incontroláveis demais. Ing sabia que não havia nada que eles pudessem fazer agora a não ser apoiá-los. Ele e Aiju, um soldado que estava perto dele, informou a Ing que ela já havia saído há algum tempo. Ele achava que essa situação realmente estava uma bagunça. A cooperação e a coordenação perfeitas que eles tinham caíram em apenas um dia. Quanto a Aiju,
Essa senhora já chegou na frente do selo demoníaco de cristal vermelho. Ela estava planejando enfrentar o guardião do pilar sozinha. Aiju tinha uma expressão concentrada em seu rosto. A aura desse Goblin Swordmaster era diferente do monstro-chefe anterior que ela havia encontrado. Ele nem mesmo se tornou violento diante de sua presença. Aiju então correu em direção a esse guardião. Ela pensou que precisava derrotá-lo rapidamente para que pudesse evitar que a Navo morresse contra ele. Ela convocou toda a sua força e conseguiu acertar um gol. Mas o problema foi que sua lança não atravessou o Goblin. Sua lança foi parada pela espada desse guardião. Este, então, girou sua espada para fazer um contra-ataque. O Goblin girou e foi mais do que suficiente para mandar Aiju pelos ares. Ele então começou a levantar a espada mais uma vez, mas, dessa vez, partículas mágicas estavam começando a se formar ao redor dela. Esta exalava uma luz azul brilhante. Em um momento rápido, um golpe estava prestes a cair sobre Aiju. Seus olhos se arregalaram porque ela não conseguiu nem reagir contra isso. Toda a área foi então envolvida pela aura azul do golpe do Goblin. Isso deveria ter acabado com o encontro deles. Mas então, o Goblin viu algo que chamou sua atenção. Alguém também apareceu na frente do selo da torre demoníaca. E essa pessoa era ninguém menos que Shoyol. Ele também segurou Aiju em seus braços enquanto a salvava da morte iminente. O Prota então a trouxe para baixo e perguntou se Aiju poderia dizer algo para todas as pessoas. Era sobre as recompensas que Yool recebeu há algum tempo. Ao ouvir isso, o rosto de Aiju se iluminou. Ela pensou que o nosso Prota tinha encontrado uma maneira de devolver tudo, mas não foi o caso. Yool queria que eles soubessem que ele ficaria com tudo para si. Essa declaração confundiu Aiju. Yool estava prestes a se aproximar do pilar guardião, mas antes disso, ele disse a Aiju para avisar a todos que não se aproximassem dele se não quisessem que suas recompensas fossem roubadas. E tudo isso foi por causa do item mítico que ele obteve. O livro da ganância. O Prota agora estava planejando enfrentar tudo sozinho. Isso foi porque ele descobriu que não havia nada que ele pudesse fazer sobre as recompensas. E ele também não poderia escapar do livro do Rei Demônio. Esse homem estava prestes a carregar a responsabilidade mais pesada em suas costas agora. Yool então abriu a loja do sistema e disse ao sistema que ele estaria comprando estatísticas. O nível de sua janela de estatísticas estava no nível 30. E cada um desses pontos foi alocado para agilidade. E como ele tinha todos os pontos necessários para comprar tudo, ele disse ao sistema para maximizar todas as suas estatísticas. Aiju ficou chocada ao ver várias notificações que apareceram em sua janela de status. Todas as pessoas que viram esses itens ficaram irritadas e sentiram. Isso ocorreu porque o sistema informou que o Fast Citizen foi suficiente para maximizar sua resistência, intelecto, sabedoria, agilidade e saúde. Até mesmo a estatística de sorte estava no máximo em 100. Prota estava começando a sentir a súbita onda de poder que acabará de receber. Ele então perguntou ao sistema quantos dados de equipamento ele tinha e o sistema lhe disse que agora ele tinha 423.512. Yool então ordenou que o sistema rolasse tudo e se livrasse do que estava abaixo da classe mágica. As únicas coisas de que ele precisaria eram aquelas acima da classe heroica. Quando todos os dados foram lançados, o War Prota obteve 142 equipamentos de classe lendária e 1023 de classe heroica. Uma pilha enorme de notificações do sistema apareceu na frente de Yool. Os itens que ele obteve estavam prestes a ser convocados. Em sua mente, ele usaria tudo a seu favor, já que não poderia se livrar da habilidade. Yool agora estava planejando monopolizar todas as recompensas e o poder que o livro do Rei Demônio poderia oferecer. O Goblin Swordmaster sabia que algo interessante estava prestes a acontecer e isso fez sorrir. Bem na frente dele estava o Prota mais poderoso que podíamos ver. A silhueta de Yool já estava cheia de uma aura poderosa. Esse cara aqui já se decidiu. Ele seria o protetor da cidade a partir deste jogo e faria de tudo para voltar à sua vida original. Yool tinha um sorriso determinado no rosto. Ele pensou que, se essa fosse a única maneira de expiar os pecados que cometeu, ele estaria mais do que disposto a aceitá-la. Enquanto isso, o Goblin Mestre Espadachim Jack estava esperando pacientemente que nosso NC terminasse com suas travessuras. Ele tinha o hábito de atacar apenas aqueles que consideravam um inimigo forte, mas antes mesmo que eles pudessem começar a batalha, Yool lhe disse que sentia muito porque não tinha muito tempo para brincar com Jack agora. Depois disso, ele equipou um sapato de nível heróico chamado Magic Arshu. Esse item faz o usuário saltar e flutuar no ar. O homem seria consumido continuamente. Nosso Prota então pulou e desapareceu instantaneamente. Ele também disse a Jack que voltaria em breve.
então ele deveria esperar por ele aqui. Aiju ainda estava lá e testemunhou tudo. Ela ficou confusa porque Yool de repente saiu casualmente. Esse pilar guardião se sentou novamente e parecia não se incomodar com o que acabará de acontecer. Aiju ficou ainda mais confusa ao ver que o Goblin Swordmaster realmente ficaria sentado e esperando. Ela se perguntou qual seria o verdadeiro problema da atitude desse guardião do pilar. Voltando a Yu, esse cara estava apenas pulando pela cidade. Ao se aproximar de outro monstro usando seus sapatos Jordan, ele pensou que Jack não atacaria ninguém a menos que fosse atacado, então ele colocou tudo sob controle. No momento, o alvo do nosso prota era esse anjo sem gordura aqui, que por acaso notou sua presença. Mas antes que o guardião do pilar pudesse reagir, Yool já havia desferido um chute sobre ele. O impacto desse ataque pode ser visto pelas ondas de choque que ele produziu. Yool sorriu porque esse era seu plano desde o início. Ele iria apenas lutar com os outros guardiões mais agressivos primeiro, enquanto a multidão perdia as palavras. Eles ainda têm o mesmo ressentimento em relação a Yool. Estavam todos amargurados porque seus pontos foram usados pelo prota para maximizar todas as suas estatísticas, mas suas reclamações foram silenciadas quando testemunharam essa intensa batalha diante deles. Yool continuou a atacar o anjo sem gordura. Esse guardião também tem uma característica exclusiva que será desbloqueada após o cumprimento de uma determinada condição. O livro também forneceu ao nosso protagonista os pontos fortes e fracos dessa característica. Enquanto lutava contra o guardião, Yool pensou que deveria evitar que a característica única fosse ativada, pois seria realmente uma grande bagunça para lidar com ela. E como esse personagem estava praticamente lutando contra um personagem com estatísticas máximas, ele já estava sendo sobrecarregado. A característica única desse anjo sem gordura era que, se ele matasse 100 humanos, ele se transformaria e sua próxima forma seria mais do que suficiente para destruir toda a cidade. Por ser um anjo sem gordura, ele seria o matador de toda a humanidade, antes que essa coisa pudesse se tornar mais forte. Yool estava determinado a acabar com ele agora. Nosso prota brandiu sua espada e seus golpes foram capazes de cortar as asas do monstro. Esse cara queria se livrar daqueles que tinham características que causariam mais problemas no futuro. O anjo sem gordura estava agora caindo no chão. Sua capacidade de voar foi removida. Na mente de Yool, o mais importante não era concluir a missão. Depende de como eles o completariam. Neste momento, ele estava correndo em direção ao anjo sem destino novamente. Este estava caindo a uma velocidade incrível e, na estrada que ficava logo abaixo do monstro, um caminhão do exército estava a caminho para resgatar alguns civis. Ian estava dentro desse caminhão e estava ocupado comandando os outros a manter um raio de 500 metros de distância do pilar. Ele queria saber primeiro qual era a verdadeira intenção de Yool ao enfrentar o guardião. Ele se perguntou se aquele cara finalmente encontrou uma maneira de devolver os pontos ou se decidiu guardá-los para si. Esse cara se lembrou da expressão facial que Yool mostrou quando estava em pânico, e achou que o nosso prota não parecia ser um cara mau. Ele também considerou o fato de que Yool era incrivelmente inteligente, e alguém com o mesmo poder poderia até dominar a cidade inteira se quisesse. Mas, no momento, ele estava ocupado derrotando o outro guardião. O mesmo aconteceu com Aiju, que também tinha sido realmente incontrolável. Ying então se perguntou se eles realmente poderiam cumprir essa missão novamente. E enquanto o caminhão seguia em uma determinada direção, a luta entre Yool e o anjo continuava. O motorista do caminhão viu algo e imediatamente virou o veículo. Uma luz vermelha brilhante atingiu o chão e quase acertou o caminhão. A força que ela criou foi mais do que suficiente para fazer o caminhão do exército voar na direção oposta. Ying e os outros soldados pareciam estar bem mesmo após o incidente, mas eles se perguntavam o que havia acontecido. Esse soldado verificou o local onde o feixe caiu e então viu a silhueta de um homem segurando as mesmas asas e auréola que o guardião tinha. Essa pessoa não era outra senão o RMC Yool. Ele estava agora em cima do guardião e parecia que o havia derrotado. A espada que Yool usou foi chamada de Divisa Divina. É uma espada de classe lendária. Dizia-se que ela dividia os céus e a terra, embora tenha perdido a maior parte de seu poder. Yool, então, abriu a janela do sistema e transformou as partes do monstro que ele obteve em itens. Ying então se aproximou do RMC. Ele lhe disse que estava surpreso por ter derrotado um guardião sozinho, mas esse cara não respondeu ao que o soldado havia dito. Tudo o que fez foi sorrir para ele. Depois de alguns segundos, nosso prota seguiu seu caminho e desapareceu novamente. Yin achava que o motivo pelo qual Yool não falava era que ele estava impedindo que ele se tornasse um sacrifício de soberania novamente. E esse gesto
gesto o fez ter certeza de que Yool não era realmente um cara mau. Enquanto ele estava ocupado com seus pensamentos, o outro soldado começou a tremer e apontou para o guardião. Yin não estava ciente do que estava acontecendo. Então ele apenas lhe disse para informar ao QG que ele havia sido derrotado. Mas esse claramente não era o caso. Acontece que este aqui ainda estava vivo. Ele começou a se mover e a se aproximar dos soldados. O sistema então os notificou de que um determinado requisito havia sido cumprido. Tudo porque suas asas e granizo foram removidos. Uma característica especial foi desbloqueada, chamada corrupção. Isso fez com que o anjo sem gordura se transformasse em outro ser. O Pilar Guardian parecia um novo monstro. Ele agora era chamado de Corruption Beast, besta da corrupção. Sua dificuldade também foi aumentada para o nível 2. Yin ainda estava em frente a esse monstro-chefe. Ele pensou consigo mesmo que a vida militar era realmente muito pobre. O rugido do monstro tem poder suficiente para lançar alguns detritos pelos ares, mas, como soldados, eles não podem realmente recuar. O esquadrão liderado por Yin caminha corajosamente em direção à fera. Ele pensou que, como há apenas 3 monstros nessa missão, esses 3 devem ser tão difíceis quanto um ataque inteiro. No entanto, esse indivíduo levantou a arma e começou a atirar. Ele então se perguntou qual seria o motivo de eu ter deixado algo assim sob seus cuidados. Yin também ordenou que seus homens pedissem reforços enquanto mantinham a fera no lugar. Em uma fração de segundo, o monstro saltou do prédio com sua incrível velocidade. Essa fera tentou atacar os soldados. Infelizmente, eles conseguiram se esquivar. A tropa inteira começou a fugir. Um estado de normalidade chamado medo afetou seus cérebros e eles perderam a vontade de lutar. O único que estava são era Yan. Tudo graças ao efeito de seu capacete. Mas ao ver o que estava acontecendo, tudo o que pôde fazer foi cerrar os dentes. Ele começou a desviar a atenção da fera da corrupção, sua estratégia para proteger os outros soldados que não conseguiam pensar com clareza. Em sua mente, ele só precisava ganhar mais tempo até que os reforços chegassem. Mas isso parecia ser um pensamento realmente ilusório, pois a fera da corrupção já havia saltado e estava prestes a atacá-lo. Ele virou a cabeça e pensou que poderia esperar até lá. Depois de um segundo, a garra da fera aterrissou no chão. O sangue foi espalhado por todo o lugar. Os óculos que Yin usava também voaram. A fera da corrupção continuou a colocar seu peso na palma da mão. E enquanto isso acontecia, nosso mestre de cerimônias estava lá segurando seu livro. Ele fechou o punho e o livro fez o mesmo em uníssono. Ele exclamou que isso acabou de cuidar de um. Voltando à fera, algo emanou uma luz brilhante sob sua palma. Depois de mais alguns instantes, o poder que emanava desse lugar fez com que a mão do guardião fosse repelida. Uma notificação do sistema apareceu e revelou que o capacete de Eldin que Yin tinha ativou uma habilidade oculta. Uma mão segurando uma bandeira foi então mostrada na cena. E isso foi feito por Ying, que conseguiu sobreviver a esse ataque mortal. Quanto ao requisito da habilidade oculta, o usuário deve estar à beira da morte devido a um ataque do tipo sombrio ou de corrupção e deve ser o líder de um grupo de mais de 5 pessoas. Essa habilidade aqui se chama Elden's Ghost, Fantasma de Elden. O usuário do capacete será possuído pelo Fantasma de Elden e isso aumentará todas as suas estatísticas por 10 minutos. Sua defesa contra ataques das trevas ou de corrupção também será aumentada. E Yatin continuou a proferir frases sobre a deusa do Clube de Ferro e isso deixou a fera da corrupção confusa. Uma habilidade de fanatismo também foi ativada, fazendo com que todo o seu grupo também fosse possuído. Depois de mais alguns segundos, os soldados que inicialmente estavam fugindo do guardião do pilar mudaram repentinamente de curso e correram em direção ao inimigo, impulsionados por uma determinação resoluta de eliminar a ameaça. Enquanto isso, Yu ainda estava de pé no topo do prédio e tremia. Ele achava que essa habilidade oculta era mais assustadora do que ele esperava. E antes que a batalha pudesse começar, Ying se lembrou de algo. Foi nessa época que o comandante do batalhão estava conversando com ele e lhe ofereceu um carro. Ying então disse ao seu superior que isso parecia ser demais para um simples sargento. O comandante do batalhão, que se chamava Qin Song, sorriu. Ele elogiou a coragem desse soldado porque ele foi bastante franco na sua frente. Mas essa conversa fiada só tornou as coisas mais embaraçosas. Ying não respondeu. O comandante Song continuou discutindo a situação deles. Ele revelou que eles ainda não têm quase nenhuma informação sobre o estado atual das coisas. E, em momentos como esse,
a força deles precisaria agir como um observador calmo. Essa função se encaixa perfeitamente com Ying. Além do efeito do capacete de Elden que o deixa calmo em todas as situações, esse cara também tem coragem de proteger as pessoas. De volta à batalha atual, o esquadrão de Jean bombardeou a fera com suas balas. Eles não estavam segurando nada. Esse soldado ainda estava pensando nas coisas sobre as quais havia conversado com o comandante. Isso foi até ele ficar sem balas. Mas como eles estavam no modo fanático, Ying ordenou que todos atacassem o guardião do pilar. As armas que esses soldados receberam dos dados também foram abençoadas com o bônus da deusa do Clube de Ferro. Este aqui estava com sua pistola da divindade pronta para ser balançada. Quanto aos outros, eles receberam algum tipo de habilidade, como essa habilidade de baioneta da divindade. Eles até tinham essa bandeira da divindade que foi usada para prender a besta da corrupção. E depois de mais alguns momentos, esses 5 soldados conseguiram subjugar o oponente. Cada um deles rugiu e dedicou esse feito à deusa do Clube de Ferro. Em seguida, um anúncio foi exibido para todas as pessoas da cidade, incluindo o comandante Song. Ele descobriu que o líder do grupo que derrotou a fera da corrupção era Kong Ying. Ele então pensou consigo mesmo que realmente tinha um ótimo olho para encontrar o potencial das pessoas. Quanto ao nosso superpoderoso NC, ele deu um sorriso enorme ao pensar que estava realmente certo. Tudo o que ele precisava fazer era drenar a maior parte da resistência do guardião e depois fazer com que o esquadrão de Ying terminasse o resto. Esse cara também notou que, mesmo que os guardiões se transformassem em uma nova forma, a resistência deles permaneceria a mesma. Ele também imaginou que, quando os monstros se transformam, a contribuição do revendedor danificado anterior também seria reiniciada, assim como ele fez quando lutou contra esse guardião quando ele ainda estava em sua forma de anjo infiel. Essa informação provou ser útil, pois isso fez com que o esquadrão de Yong fosse o maior contribuinte para a derrota da fera. Eles também receberiam mais recompensas agora. Rua MC então voltou sua atenção e perguntou a alguém o que ele achava do plano que acabará de conduzir. A pessoa com quem ele estava conversando era Jack, o Goblin Swordmaster. Ele tinha um olhar confuso porque era a primeira vez que um humano estava realmente conversando com ele. E eu lentão disse a Jack que ficou um pouco frustrado ao descobrir que esse guardião não conseguia se comunicar, mas ele ainda estava feliz que alguém pudesse ouvir suas histórias. O Prota continuou conversando com Jack até chegarem ao ponto em que ele perguntou ao Goblin se ele queria fazer uma aposta. Shoyo fez uma declaração ousada de que, se ele vencesse todos os guardiões, ele até quebraria o selo do Rei Demônio. Essa declaração foi muito pressionada. Alguém não poderia simplesmente afirmar algo que não poderia fazer. Mas para esse Goblin, ele achava que isso era possível. Enquanto isso, uma lança flamejante estava sendo balançada em outro lugar do mapa. Os golpes que ela executou atingiram perfeitamente a máquina anti-humana com uma dificuldade de nível 1, causando danos significativos. Essa deusa do dragão de chamas passou por várias dessas máquinas e as derrotou em um instante. Aiju foi até lá depois de receber um chamado de resgate, mas sua resistência já estava acabando. Ela também se perguntou se realmente não haveria fim para essa batalha. Mais e mais máquinas continuavam aparecendo. Além disso, esses pilares continuavam a receber algum tipo de atualização com o passar do tempo. Aiju já estava pensando em acabar com essa luta antes que as coisas ficassem mais perigosas, mas o problema era a velocidade de produção desse pilar guardião. Ela então ordenou que todos que estavam perto dela se retirassem por enquanto, mas essas praias não estavam ouvindo. Eles achavam que ela só queria ficar com todas as recompensas para si mesma. As pessoas continuaram correndo em direção às máquinas. A maioria delas já estava desesperada porque precisava de alguns pontos para comprar poções para curar seus entes queridos. Entre essas pessoas estavam os 2 que estavam escondidos atrás da torre. Ambos se posicionaram em um local perfeito e prepararam suas bestas. Esses equipamentos têm um efeito definido que aumenta o dano de acordo com as pessoas que estão usando o mesmo equipamento. Mas antes que eles pudessem lançar seus ataques, a cabeça do Mad Brain Guardia se virou na direção deles. Isso os pegou desprevenidos e congelaram em sua posição. Um poderoso raio de luz foi disparado em direção a eles. Por sorte, Aiju chegou na hora certa e conseguiu desviar o ataque usando sua lança lendária. Mas como o poder do feixe era muito grande, era evidente que Aiju já estava lutando. Uma enorme explosão foi vista na área após alguns segundos. Aiju também foi revelado como gravemente ferido. As roupas que essa pessoa estava vestindo foram até queimadas pelo ataque. Ela então manteve a compostura e estava prestes a dizer a eles que começassem a correr. Mas quando virou a cabeça,
descobriu que eles já estavam a caminho. Estavam até gritando por ajuda. Isso aliviou a situação e fez a Ju rir um pouco. Enquanto tudo isso acontecia, o Mad Brain já havia fixado seu olhar em Aju. Esse guardião do pilar começou a analisar Aju. Isso inclui seu status, nível de usuário, padrões de ataque e outras análises. Assim que terminou, a Madrain se moveu mais uma vez. E, dessa vez, uma nova máquina estava sendo criada. Isso aqui tem a intenção de combatê-la. Aju percebeu isso e pensou que precisava parar a máquina a todo custo. Mas a Madrain sabia o que ela estava prestes a fazer e, por isso, alertou todas as outras máquinas que haviam sido instaladas. E depois de alguns segundos, todas elas correram na direção de Aju. Essa tática fez com que essa senhora ficasse ocupada, desviando todos os ataques que estavam sendo lançados contra ela. Mas isso não a deixou em pânico. Ela até pensou que essa era a oportunidade perfeita. Ela então liberou mais de seu poder novamente e fez com que seus olhos e cabelos ficassem vermelhos. Essa curta interação foi utilizada por Aju quando todas as máquinas se reuniram perto dela. Um poderoso ataque de chamas foi lançado mais uma vez. Aju conseguiu derrotar cada uma das máquinas de uma só vez. E enquanto ela estava fazendo isso, ela pediu a todos que ainda estavam perto do local que começassem a evacuar o mais rápido possível. Depois disso, ela lançou sua lança em direção aos céus. Todas as pessoas próximas a ela sabiam que um ataque poderoso estava prestes a acontecer, pois sua lança estava indo em direção ao monstro, então correram para salvar suas vidas. As chamas da lança ficavam mais poderosas a cada segundo de viagem. Ela foi enviada para aterrissar em Mad Brains. Em um piscar de olhos, uma explosão ofuscante foi vista na área. Isso era poderoso demais. A multidão que estava fugindo da torre foi até mesmo lançada pelos ares devido à onda de choque criada. Quanto a Aju, ela viu algo interessante que a fez soltar uma risada irônica. À sua frente havia um escudo poderoso que desviou todo o seu ataque. A torre e o guardião do pilar não tinham sequer um arranhão. Uma máquina que também estava voando dentro do escudo também podia ser vista. Esse tipo novo e atualizado de máquina era chamado de AGM, significa máquina antiga ou Aju. A AGM era resistente ao fogo e estava equipada com armas Dragon Slayer. Ela também se concentrará em detectar e perseguir o Aju. Os olhos dessa senhora se arregalaram quando ela percebeu algo. A máquina que ela acabou de ver dentro do escudo já estava ao seu lado. Instintivamente, Aju ergueu sua lança para bloquear qualquer ataque que esse novo oponente fizesse. E foi certeiro. A AGM desferiu um golpe e a força por trás dele foi suficiente para enviar um guarda para Aju. Essa senhora já estava perdendo a consciência devido ao dano que recebeu e à exaustão de se defender dos monstros. Mas antes de desmaiar, foi essa cena que ela viu. Uma figura familiar acabou de surgir e já estava em cima do guardião do pilar. Uma faixa vermelha de corte foi executada e foi quase letalmente precisa. Aju então percebeu que esse homem aqui era Shoyo. E, neste momento, nosso prota já estava segurando a cabeça de Mad Brains. Ela estava se perguntando o que havia acabado de acontecer, mas sua linha de visão estava ficando mais embaçada. Depois de alguns segundos, um feixe poderoso foi enviado para a posição de Aju. Esse ataque veio da AGM porque, afinal de contas, o papel dessa máquina era derrotar Aju. Mas ao se aproximar do local onde a senhora caiu, tudo que viu foi uma mancha de sangue. Seu sistema então alertou a AGM que seu alvo estava desaparecido e ela imediatamente ativou seus sentidos de rastreamento. Enquanto isso, esse guardião do pilar já havia perdido sua cabeça. Os fios em seu corpo já estavam com defeito. Mas então, algo aconteceu. O sistema revelou que uma característica de desbloqueio foi desbloqueada, e essa característica foi chamada de Ordem Louca. Agora, ele fabricará repetidamente a última máquina que criou e a velocidade de fabricação e a quantidade produzida serão dobradas, e em alguns momentos, toda a área já estava sendo inundada por essas máquinas. A produção nunca pararia, a menos que a unidade principal fosse destruída. Enquanto isso, nosso mestre de cerimônias estava apenas relaxando enquanto olhava para o selo do Rei Demônio. Esse cara estava perdido em seus pensamentos. Ele agora estava pensando que a torre demorou mais para ser derrubada do que ele esperava, e isso fez com que mais pessoas se escondessem com medo. Quanto à primeira torre, a multidão ainda estava se esforçando ao máximo para destruí-la. Embora já estivesse empregando grande parte de seus poderes para atingir essa coisa, ela era muito resistente. Na segunda, o caos começou. Como agora havia mais máquinas imparáveis inundando a área, a multidão se debateu ainda mais. Esses caras estavam apenas tentando ganhar mais tempo agora. Felizmente,
os reforços chegaram. 3 caminhões do exército apareceram atrás deles. Yu ainda estava observando tudo. Ele pensou que poderia simplesmente acabar e derrotar todas as torres facilmente. Mas isso não faria sentido. RN-C sabia que se ele realmente quisesse que a cidade sobrevivesse, algo diferente deveria ser feito. Em sua mente, a cidade inteira precisa se tornar mais forte. E seu plano já havia começado com Yin. Esse cara aqui será aquele que acabará se tornando o comandante capaz que Yu estava esperando. E quanto a essa senhora aqui, ela será a unidade campeã que levará todos à vitória. Depois de alguns instantes, Aiju acordou. Ela se perguntou se ainda estava viva. Então, começou a se levantar enquanto perguntava à pessoa próxima se ela a havia salvado. Mas essa senhora não conseguiu terminar o que estava dizendo, pois o indivíduo perto dela revelou ser Jack, o Goblin Swordmaster. Aiju deu alguns passos para trás, claramente pego de surpresa pela cena. Jack, por outro lado, soltou um suspiro e disse ao indivíduo em questão para ficar quieto. Depois de perceber que estava realmente segura, Aiju pediu desculpas, mas ela se assustou novamente assim que percebeu que o Goblin tinha acabado de falar. Jack então a informou que foi ele quem tratou de seus ferimentos, e que eles deveriam começar imediatamente, pois não tinham muito tempo. Aiju se perguntou sobre o que ele estava falando. Esse mestre da dor então apontou sua espada para Aiju. Ele revelou que Shoyuo pediu a ele que treinasse essa senhora com sua espada. Embora isso possa ser muito clichê, esse será o curto arco de treinamento de Aiju. Essa revelação deixou o discurso estupefato. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, a AGM ainda estava procurando por Aiju, e seu sistema acabou de detectar uma reação dela. Então estava indo em direção à sua posição. Esta ainda estava a 325 metros de distância. Em sua perspectiva, o sistema já havia escaneado a área e acabou de confirmar que Aiju estava realmente lá. Depois de confirmar essa informação, a AGM voou mais rápido e usou seu propulsor para chegar lá rapidamente. Mas quando essa máquina chegou ao alvo, ela parou quando nosso prota apareceu na frente dela. E eu agora estava segurando o punho do AGM enquanto ria. Ele revelou que tinha acabado de enganar esse cara de novo. O prota agora estava segurando o item Madlinked Brain em sua mão esquerda. Esse item tem a capacidade de confundir máquinas e pode desarmar armadilhas e dispositivos 5 vezes por missão. Essa também foi a razão pela qual a AGM perdeu a realocação de Aiju. Ele estava fazendo seu sistema pensar que o alvo estava em outro lugar. Yu continuou a viajar por diferentes